falou com ele? Livro de Vai Mateus, falar com ele. capítulo 4. Vai falar Diz assim a palavra do Senhor. Vale. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de haver jejuado por 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele respondeu e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a respeito de ti, e eles te levarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu também: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. De novo o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então deixou o diabo, e eis que se achegaram anjos e o serviram. Meus irmãos, todos nós sabemos que fala acerca de Jesus, o nosso Salvador, aquele que deu a sua vida por nós. Desde a fundação do mundo, ou antes da fundação, Deus já criou projetos para salvar a humanidade. Mas como que Deus já sabia que iria acontecer e colocou ali então todos os animais, Adão e Eva, e pôs uma ordem então no jardim para que não comessem do fruto? É bem verdade que Deus não nos fez como robôs. Deus não nos fez para fazermos somente aquilo que está predestinado por Ele mesmo. Deus nos deu a oportunidade que nós devemos ser voluntários. Deus nos deu a ordem, basta nós queremos cumprir ou não. Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus então começa a projetar a humanidade para voltar-se para Ele. Deus agora começa a levantar homens, começa a levantar Abraão. Talvez eu possa não estar falando na ordem cronológica, mas os irmãos vão entender. Mas na mesma medida que Deus levanta homens para pregar o Evangelho, para fazer aquilo que é plausível aos olhos do Senhor, também se levanta homens rebeldes como Nimrod. Todos nós sabemos que ele é o arquiteto da Torre de Babel. E então Deus agora começa a projetar. Agora Abraão também peca contra Deus. Agora Deus começa a levantar Moisés. Moisés também, todos nós sabemos que ele se ira, o homem considerado o mais manso da Bíblia, ele se ira, então ele quebra a tábua da lei. Mas Deus, pela sua misericórdia, ele dá mais uma oportunidade. Moisés então outra vez vai orar e Deus dá a tábua da lei de novo. Deus então agora ele vê que o mundo está perdido e ele levanta homens pregadores da palavra para pregar aquilo que iria acontecer futuramente. Todos nós sabemos que Daniel também foi um dos homens que jejuou durante 21 dias. Foi um dos homens que também foi, através dele, muitas coisas aconteceram que Deus queria. Todos nós sabemos que durante 21 dias que ele orou, Deus então ouviu a oração dele desde o primeiro. Eu já abro um parênteses aqui para dizer que talvez você se propõe em fazer uma campanha de 7 dias de oração. Talvez você se propõe de fazer uma campanha de 21 dias, 40 dias. Aprove ao Senhor falar para Daniel que Deus já tinha ouvido a oração dele do primeiro dia, no último dia da campanha. Talvez você acabou o teu 7º dia e Deus ainda não apareceu para você. Mas você tem que ter uma certeza que, ainda que Deus não apareça no 7º dia, Deus ouviu a sua oração. O que foi impedido não foi de a oração chegar até Deus. O que foi impedido foi de a resposta chegar até Ele. Então que você possa crer que quando você dobra o teu joelho, a sua oração de coração, o seu espírito quebrantado, que a palavra de Deus diz que Ele não rejeita, quando você dobra o seu joelho, você crê que Deus já ouviu a sua oração. Mas é necessário resistência para que a resposta venha.
Talvez Deus está te dando resistência para que não você só fique somente com 7 dias de joelhos dobrados. Talvez Deus quer que você se prolongue por mais 21. Talvez Deus quer que você chegue aos 40 dias. Deus quer te dar resistência para que você não venha ser um crente covarde, um crente frouxo. Deus quer te dar um som de resistência nessa noite. Então Deus agora, chegando no capítulo 4 do livro de Mateus, todos nós sabemos que Jesus era 100% homem, 100% Deus. Nós sabemos que tem pessoas que falam, mas foi mole Jesus não pecar. Ele era 100% Deus. Mas todas as tentações que Jesus passou, todos os outros grandes homens passaram. Qual foi a diferença? É que Jesus não se inclinou para o pecado. Porque se nós enxergarmos a Bíblia, nós como seres, criaturas de Deus, nós somos 100% homem. Mas nós também temos uma porcentagem de Deus. Porque a Bíblia diz que Estevão, quando ele estava sendo apedrejado por pregar a palavra, a Bíblia diz que ele cheio do Espírito Santo. E todos nós sabemos que o Espírito Santo faz parte da Santa Trindade. Então se ele estava cheio do Espírito Santo, é porque ele também tinha uma certa porcentagem de Deus. E a Bíblia diz que ele olhou para a expansão dos céus e ele pôde contemplar aquilo que quem não tem o Espírito Santo não consegue. Ele pôde contemplar os céus abertos, um Deus sentado no trono, e ele pôde contemplar Jesus à direita de Deus. Então que nós possamos saber que ainda que Jesus foi 100% homem, 100% Deus, ele também foi sujeito a falhas, sujeito a erros. Ele nasceu de uma família pobre, mas quem disse que pobreza é indignidade para pecar? Jesus veio de uma família pobre, mas ele não pecou. Jesus veio de uma família pobre, mas ele não se reclinou para o pecado. Ele não se prostrou para o roubo. Ele não se prostrou para aquilo que era mais fácil de chegar até a vida dele. Todos nós sabemos que Jesus permaneceu firme. Jesus é o único cordeiro que nós sabemos que já foi pregado na Páscoa aqui, né? Jesus foi o único sacrifício perfeito. Que nós possamos permanecer firme diante de Deus. Que nós possamos pedir a Deus uma porção dele. Para que nós, quando olharmos para o pecado, não, isso não é de Deus. Porque Jesus, existem 3 tipos de tentações. A tentação do próprio diabo que Jesus passou. A tentação, a concupiscência da carne, Jesus passou. Porque Satanás viu que ele estava jejuando 40 dias e 40 noites. E Satanás, como astuto, como a artimanha dele, ele usou, ele mandou que Jesus usasse o poder que ele sabia que Deus tinha, de transformar a pedra em pão. Mas era o propósito do coração de Jesus, de estar aí 40 dias e 40 noites jejuando. Essa foi a segunda tentação de Jesus. A terceira tentação de Jesus é a tentação do mundo. Satanás agora leva ele em um alto pináculo e mostra todos os reinos que nós vemos hoje. Tudo aquilo que Satanás consegue nos iludir, Jesus também passou por essa ilusão. Mas ele não se prostrou a esse pecado ilusório. Jesus não quis, porque ele sabia que aquela palavra de estar consumado na cruz do Calvário teria você aqui nessa noite glorificando o nome dele. Que nós possamos ficar firmes, que nós possamos estar constantes na presença do Senhor, renunciando ao pecado, renunciando aquilo que o inimigo tem para nos oferecer. Que esse momento de Santa Ceia nós podemos tornar memorável a cada dia. Que nós possamos ser como aquela mulher que ela resolveu dar aquele perfume para cobrir Jesus, para purificar Jesus. E Pedro então fala, por que ela fez isso? Ela poderia vender e dar aos pobres. Mas o interesse de Pedro não era de ajudar os pobres, era de ficar com uma parte daquele dinheiro. E todos nós sabemos que quem tem parte com o mundo não tem parte com Deus. E a Bíblia diz que Jesus disse que toda vez que o Evangelho for anunciado, será memorável o que aquela mulher fez. Olha para você mesmo e vê se alguma coisa que você está fazendo está se tornando memorável, não só na vida do pastor, mas na vida, na mente de Deus. Será que aquilo que você faz quando você morrer vai ser memorável? Será que aquilo que você faz quando você partir, alguém vai lembrar como coisas boas, pois?
A irmã morreu, mas meu Deus, ela quando orava, a irmã morreu, mas ela ajudava muitas pessoas. O irmão faleceu, mas ele teve uma vida digna com Deus. Será que a vida que nós estamos tendo hoje, a conduta, será memorável, será de boas lembranças para o amanhã? Que nós possamos ficar firmes e assim eu agradeço a minha oportunidade. Nós estamos